Meus amigos santistas, mais uma derrota do Santos, mais uma partida sem ganhar no ano de 2025 e mais um jogo aí em que o Santos cria pouco e no final, né, novamente acaba perdendo. Gabriel, tá difícil. A gente vai falar um pouquinho, né, sobre esse jogo no vídeo de hoje. Só antes, peço que você se inscreva no canal se ainda não é inscrito e deixe o like depois no final do vídeo. Veja todo o vídeo e deixe sua opinião, que a gente é muito bem-vinda, né, sua opinião aqui. E aí, Gabriel? Mais um péssimo final de semana com o Santos Futebol Clube? Cara, eu vou resumir em uma palavra só pra não me estender muito não e acabar ficando passivo de processo. Que Exausto. É isso. Exausto. Parece que tem um dementador na minha vida com o Santos Futebol Clube que vem e suga minha energia toda vez que esse time desgraçado entra no meu feed das redes sociais ou está em campo, dentro de um campo de futebol. Puta que pariu, velho. Eu tô exausto, velho. De verdade. Tudo que envolve esse clube é desanimador e desgastante, de verdade mesmo. Mentalmente. Eu até babei que eu tô. o time do Santos dá muita preocupação pro seu torcedor. A questão defensiva é algo que realmente cada vez fica mais gritante, que o Santos vai ter que, de alguma forma, contratar na janela do meio do ano, porque o senhor Luan Pérez hoje, né, Gabriel, fez uma partida tenebrosa, principalmente com 2 erros ali, né? Vale lembrar que o Santos hoje foi ajudado. O, o Luan Pérez primeiro era pra ter sido expulso, que ele dá totalmente uma entrada sem tempo de bola, dando uma solada, né? Chegando ali no tornozelo do adversário, e depois ele, novamente sem tempo de bola, comete um pênalti claríssimo, que não foi marcado não sei como. Você quer uma notícia? Assim, uma notícia não, né? Talvez uma previsão. O quê? Sabe quem tá assim no banco, ó? Seu João Basso. Meu Deus, não. Aí pior, aí pior. Porque o Não Gil... dá, não dá. Não dá. O Luan Pérez provou por que não entrava nem por um decreto hoje. Eu ainda tenho assim, esperanças no Luan Pérez. Eu também, porque pelo que a gente viu do Luan Pérez, o Gil a gente sabe que a limitação do Gil hoje é física, que ele não aguenta mais. Inclusive, eu fui um dos caras no jogo contra o CRB, a gente não gravou, nem falou sobre, né? Quando o Gil comete o pênalti justo indo pro VAR, o Gil tava na minha frente ali, eu comecei a xingar ele, eu falei pra ele se aposentar, ele olhou assim, ficou procurando quem tava me xingando, tá ligado? Falei, aposenta, seu animal! Eu tava muito puto com o Gil, partida horrível dele, horrível. Não dá. O Luan Pérez provou que também, não sei por que caralho, mas não dá. Hoje o Luan Pérez estava na bet pra ser expulso, que não é possível, fez uns 3 lances besta, inclusive foi pênalti no Grêmio, o Santos foi ajudado ali. Tá? E o Gil não dá, o Luan Pérez não dá. O Basso, ele não joga desde da partida contra o Corinthians, que ele e o Léo Godoy foi muito mal. O Léo Godoy voltou pro time e ele nunca mais, ele não é contado dentro do time. E ele tá no banco todos os jogos. Eu acho que o Kleber Xavier vai dar alguma chance pro João Basso. Eu quero? Não quero. Espero que não, espero que não. Mas isso mostra o nosso nível de elenco, pô. Que pro senhor Marcelo Teixeira tá tudo ótimo, né? Faz parte do processo. Não, tá tudo ótimo, tá tudo certo. O torcedor tem que ter paciência, né? Tem que ter paciência o torcedor, né? Olha a porra da zaga que a gente tem aí, cara. Nem o Zé Ivaldo. É o maior problema do Santos. Que tava jogando bem hoje também. É a questão defensiva. Pataquada. Um zagueiro irregular, né, o Zé Ivaldo. Ele é um zagueiro irregular. Colocado, mano. Não dá pra contar. Contra o CRB ele tava louco pra ser expulso também, brigando com um cara lá, nada a ver. Sim. Velho, Bom, é triste nossa situação, viu? Eu sei que o torcedor tá desesperado, mas sendo sincero, na partida de hoje, né, até eu falei pro Gabriel antes de gravar aqui, eu não achei o Santos tão ruim. Obviamente, o time do Grêmio também tá longe de ser um primor. Tava, inclusive, na zona de rebaixamento, mas com essa vitória saiu. Não ganhava desde a primeira rodada, né? Então é um time que tá mal, assim como o Santos. Perdeu pro CSA no meio da semana fora de casa. Então é um time que também não tá inspirando muitas coisas. Mas a gente acabou de tomar sufoco na Vila Belmiro pro CRB. Então hoje eu vi um Santos com uma postura diferente e eu espero que isso continue e melhore nos próximos jogos, né? Vale lembrar que o Kleber Xavier, ele teve o primeiro treino pelo Santos na terça-feira. Na quinta, foi uma... Na quarta? Na quinta. Na quinta foi uma partida tenebrosa contra o CRB, só que também não tinha muito o que culpar ele, né? Ele tinha acabado de assumir ali o time. Hoje, no domingo, inclusive, eu já vi algumas alterações até na questão da escalação. Ele não foi um cara omisso. Mesmo chegando, ele foi lá e mexeu em peças. E eu acredito que essa mexida em peças surtiu efeito. Obviamente que a volta do Soteldo
também ajudou bastante, isso é verdade. Mas essa mexida dele, essa falta de medo dele, eu achei interessante. Eu achei um cara de atitude nessa questão. Não, sem dúvida nenhuma. Isso aí foi extremamente positivo. Inclusive, a primeira partida dele contra o CRB, ele usa o time que foi contra o Red Bull Bragantino. Padrão. Ele fala, cara, eu não treinei o time, eu vou jogar com o time que jogou a última partida. E foi horrível, beleza. Nossa, foi Hoje tenebroso. ele mexe. Ele teve uns acertos, eu gostei muito, eu gosto desse jeito do cara chegar assim e falar assim, olha, esses caras não dá, saca. E cobra as da bola, né? O Gil, ele já notou que não dá. O Guilherme tá fora por lesão, eu acredito. Sim, tá? sim. Eu não sei se ele já teve essa noção que o Guilherme não dá. Mas ele sacou algumas peças. Ponto negativo dessa mudança dele. Eu acho que o disparado, que eu ia falar hoje. Quem que é o cara que tá jogando bola hoje no Santos Futebol Clube? É o Bom Tempo. Ele não poderia ter tirado... Ele deveria ter colocado o Bom Tempo. Né? Outro jogador que tá jogando agora, nesses últimos partidos, que tava jogando bola. O Roleza, ele tá jogando bem. Roleza. Ele tava jogando aonde? No meio. E aí hoje ele entrou mais pela ponta e depois, durante o jogo, ele começou a jogar pelo meio, né? Ele flutuava. Quando ele começou a jogar pelo meio, ele começou a se aproximar mais do Soteldo e ali conseguiu criar algumas coisas. Não foi uma partida excelente do Roleza, mas você saca o cara que tá jogando bem no time, na posição dele, pra botar o Tassiano ali, porra, aí fica difícil de defender. Mas assim, não é pra pedir cabeça, eu não vou ser aquele cara que vai pedir cabeça do cara no segundo jogo. Eu acho que ele melhorou, o time melhorou, ponto positivo, mas, porra, velho, tem coisa também que, caralho, não se faz, né? Eu sei que talvez ele esteja com aquela ânsia de, pô, vou mexer uma parada ele aqui. Ele queria, acho que hoje, um pontinho. Ter meu dedo aqui. Sim, mas acho que hoje ele queria um pontinho. Ele mexeu mais na questão, porque o Roleza não volta tanto, e aí ele quis colocar o Bom Tempo, que marca mais, e continuar com o Tassiano, que também é um cara que ajuda a defender mais. Eu acho que ele tava satisfeito com um ponto hoje, o que também eu não acharia ruim, né? Porque na fase que o Santos tá... Eu não tô falando nem da substituição, que a substituição pra mim também não curti, mas assim, sim, beleza, tá? Eu tô falando da questão de você começar com o Tassiano, tirar o Roleze da posição que ele estava desempenhando pra botar ele numa posição que, durante a temporada, a gente sabe que ele é ponta direita, mas durante a temporada ele não desempenhou nada como ponta direita. Ele começou a jogar bem de meio. Então você tira o cara que tá jogando de bem dali pra botar ele de ponta, pra colocar o Tassiano, não é que você tá botando o Neymar. Que eu até falei pra você aqui no off, né? Eu falei, pô, me preocupa o Roleze não desempenhar tão bem de ponta, porque quando o Neymar voltar, a posição de meio é do Neymar. Né? Mas assim, ele fez isso pra botar o Tassiano ali. Tudo bem que ficaram flutuando, trocaram. Então, mas isso provou que o quê? Que o Roleze é meia. Hoje é meia. Sim. Acho que ele queria o Tassiano pisando mais na área, né? Acho que ele queria o Tassiano junto com o David ali pisando mais na área. Mas não funcionou muito o Tassiano. Não achei uma partida horrorosa, mas o Tassiano é aquele jogador que não agrega totalmente, né? Ele não é aquele jogador que agrega muito, mas eu acho que pra elenco ele é interessante, não pra ser titular. Bom, já que tu falou dos jogadores, vamos aqui já começar com as notas, que aí a gente vai destrinchando um pouquinho sobre cada, porque senão o nosso vídeo vai ter 1 hora. O que é, falei? Olha só as notas, moleque. Olha isso de baixo. Caraca. Nossa, 1.6 e 1.4. Bom, o Brazão levou nota 5 aqui pro GE. Única bola que foi praticamente no gol, claríssima, né? Ele acabou tomando, só que não teve culpa, foi um lance difícil. Eu daria um 6 pro Brazão. Ele fez uma boa defesa no primeiro tempo. Foi no primeiro e no segundo, que um cara saiu cara a cara, ele saiu abafando a bola. Verdade. Teve isso também. Ele fez uma boa defesa. Foi no primeiro, acho que foi logo no começo. Uma pataquada, Eu daria um 6 pra ele. Falha ali da zaga. Eu daria um 6 pra ele. De novo, não tem culpa nenhuma, não teve culpa nem do gol, foi uma falha horrível da zaga. Mas, salvou contra o CRB, vem salvando o Santos há muito tempo. Espero que ele não seja vendido, a não ser que seja por um valor muito grande, porque realmente ele faz a diferença. É um goleiro que, inclusive, catou pênalti, né? Um pênalti que a gente teve que comemorar um pênalti contra o CRB em casa, o que eu acho absurdo, um empate, né? Mas foi comemorável, porque do jeito que tava, o Santos foi massacrado pelo CRB em casa. É triste. Bom, Luizão, cara. O Luizão, ele, né, Gabriel, oscilou bons e maus momentos. Eu acredito que mais maus momentos do que bons. Ele se mostra, eu até brinquei com o Gabriel, até ele dar a partida, o ponta já tá a uns 10 metros dele, né? Ele demora pra dar a partida, ele é um jogador pouco móvel, né? Não tem muita mobilidade, inclusive no gol... Maré. Então, a gente viu no gol que o Santos tomou, que o Luizão, ele falha 2 vezes. Ele falha quando ele vai tentar tirar a bola, e depois quando a bola volta ali, que ele tá, né, o cara tá nas costas dele, na verdade ele falhou 3, né? Primeiro que ele rebate a bola errado, depois que ele deixou o lateral, né, o ponta ali sozinho, que ele como lateral não poderia ter deixado, e além disso a bola passa na frente dele, e ele tem um tempo de reação que é impressionante, ele demora 1 ano pra notar que a bola passa na frente dele. Então, na lateral, pra mim, o Luizão já provou que não dá, e eu espero que pra próxima partida contra o Ceará, o Kleber Xavier já mude isso e não volte com o Luizão. Eu sei que é difícil também
vale passar o pano aqui pro Kleber. Eu e o Gabriel, a gente tava até falando aqui, antes de gravar, que, pelo amor de Deus, a lateral do Santos, pelo lado direito, é algo tenebroso. O JP Sherman hoje entrou, inclusive tá aqui embaixo, já estendendo e fez uma partida péssima, hein, Gabriel? Nota pro Luizão hoje? Nota 2,5. Eu tô com o público ali, eu vou pro 1.4, quero que se foda. Ó, o Luizão, na primeira partida dele lá acho que foi contra o CRB, né? Não, contra o Bragantino, que ele jogou de lateral? Bragantino. Bragantino. A gente falou aqui que ele jogou bem e deu uma pataquada. E sofreu um pouco, né, nas costas sofreu. Ali. Mesma partida hoje. Não que ele jogou bem, ele sofreu pra caralho hoje e deu a pataquada. Não dá pra falar com um cara que tá fazendo esse tipo de sequência, não dá. Tá jogando bem. Não dá. Se todo jogo ele entregar gol, a gente tá fudido, a gente tá rebaixado. Então, zagueiro e lateral não pode errar, velho. Tipo assim, se tu for errar, tu vai errar um jogo, mas no outro tem que ser perfeito. Ele, dois jogos seguidos fazendo cagada. Não dá. Inclusive, vale lembrar, Paulistão, ele erra no jogo contra o Novo Horizontino, a gente vai jogar contra o Corinthians. Acho que é contra o Botafogo, estreia do Neymar. Contra o Botafogo, a gente vai jogar em um jogo, acho que é contra o Corinthians, será contra quem? O Caixinha fala, a gente não tinha como colocar o Luizão, porque ele estava sentindo o gol que ele falhou lá contra o Botafogo. Porra, então jogador profissional, tu não pode ficar sentindo o gol. Não dá. Pega esse cara aí, assina a rescisão, manda ele pra puta que pariu e vai embora. JP Chemon também, é um que, pelo amor de Deus, velho. Ele entrou também já nos acréscimos. Sim, mas tá mal. O que ele entrou nos acréscimos também, ele, porra, fazendo falta besta, não cria... A lateral direita do Santos, né, os laterais direitos do Santos mostram porque um zagueiro que é nada móvel tá tentando ser improvisado na lateral. Exatamente. Porque tá muito mal a lateral direita do Santos, a ponto de estar improvisando um cara que não tem o mínimo tato pra ser lateral. Inclusive foi até no Novo Horizontino, mas, cara, não sei como é que era, porque ele não tem tato pra ser lateral. Então. O Luizão, parece o Slenderman, caralho. Demora. E ele fica lá na lateral que ele tá em câmera lenta. Lá, velho. É muito esquisito, mano. O maluco lá do Grêmio que fez o gol lá, o Christian Oliveira lá, deitou e rolou nas costas dele. Sim. Hoje, caraca, o maluco sorrindo de orelha a orelha. Inclusive, Gabriel, ele me preocupa até pra zaga, viu? Porque eu achei ele muito lento. Hoje a gente viu mais do Luizão, né? Ele foi mais esforçado. Inclusive, os principais ataques do Grêmio foram pelo lado direito do Santos, de defensivo, né? Pelo lado direito defensivo do Santos. E quando o Escobar sai, aí sim o Grêmio começa a se criar pelo lado esquerdo, né? Que o pessoal critica o Escobar, a gente vai falar daqui a pouco aqui. Bom, já vai chegar a hora dele. Um detalhe, tá? O que eu faria hoje, tá? Não dá Luizão, não dá JP Sherman, não dá o Léo Godoy. Tem o Aderlan ali voltando, que eu acho que assim, o Aderlan fez uma partida horrível contra o CRB. Mas vale lembrar que ele tá um ano parado. Ele tá voltando de uma lesão de LCA, mesmo que o Neymar. Ele entrou mais ou menos contra o Bragantino. Ele não entrou mal. Mas ele tá mal, assim. Não dá pra confiar 100% no Aderlan. Mano, vai em alguém da base, bota ali, velho. Se o Xeremon é da base e tá tendo essa oportunidade, bota ali. Testa o moleque. A gente vai ter mais paciência com o moleque que tá entrando agora, ele pode não desempenhar. A gente vai ter mais paciência com o moleque entrando agora do que o Xeremon, que tá há 2 anos no clube e não tá desempenhando. O Léo Godoy a gente já viu que não dá. E o Luizão improvisado, esqueça. Então, puxa alguém da base, deixa lá no banco e vai que dá certo, velho. Às vezes dá certo. Às vezes na sorte dá certo, né? Inclusive o Xeremon, quando ele chega, ele vai muito bem naquele começo dele. Então vai que, pelo menos pra esses meses antes da janela, o Santos acha alguém ali na base. Acho que é o Gabriel Simples que faz ali à direita. É um lateral, inclusive, alto. Bom, Zé Ivaldo hoje também, Gabriel, uma partida bem irregular do Zé Ivaldo. Eu acho que duas pataquadas dele ali na zaga, ali, uma sozinho, que ele joga a bola pra escanteio. Ele podia ter tocado no brasão, né? Que ele dá não sei se é um lançamento, é um passe, um domínio, eu não lembro direito o que foi, que também ele dá uma outra pataquada. É aquilo, né, Gabriel, que a gente falou. O Zé Ivaldo é um zagueiro que oscila muito, ele não é um zagueiro horroroso, mas ele oscila bons e maus momentos, e ele é um zagueiro que, em tese, pra um time, né, que o Santos montou ofensivamente, ele não deveria ser um zagueiro titular, ele deveria ser um zagueiro pra vir ali do banco, uma terceira opção, até podendo entrar ali como, né, um zagueiro titular, mas com uma dupla ali melhor, que era o que a gente até esperava do Lampérez, que hoje também a gente vai comentar que fez uma partida horrível, né, horrível. O Zé Ivaldo é isso, né, cara, ele é um zagueiro muito inconstante, comete faltas bobas, alguns lançamentos acerta, outras vezes erra, e é meio que uma mistura ali de David Braz melhorado. O David Braz me irritava muito com essa questão de lançamento, porque beleza, ele acertava, mas nossa, tentava uns lançamentos assim que eu falava, meu Deus, David Braz, tu não é armador, cara. E às vezes eu sinto um pouquinho disso começando com o Zé Ivaldo, dele querendo armar o jogo da zaga. Não me agrada muito. Eu acho o Zé Ivaldo um pouco melhor que o David Braz. Não, sim. Não, que nem eu falei, melhorado. Mas sei, velho. Vamos ver. Talvez o Zé Ivaldo precisa... vamos ver. Ele tem partidas excelentes, de assim, tipo, caralho, achamos um zagueiro. E tem outras partidas que você fala, ixi... Por isso que eu acho que o Santos precisa se reforçar na questão da zaga, né? Porque os zagueiros que estão aí não inspiram confiança.
Falando em confiança, Luan Pérez, que hoje, depois de muito tempo, teve uma oportunidade e mostrou, talvez, porque não estava tendo oportunidades. E o Gil, que já tá aí quase aposentado, era o titular da posição. Porque o Luan Pérez, quando ele sai, ele tava muito mal, vale lembrar, lá na época do Paulista. Aí o Gil vem e consegue ajeitar, de certa forma, a zaga do Santos e dar mais solidez defensiva pro Santos, né? No Paulistão. Bola aérea, principalmente. Bola aérea, que o Santos tava sofrendo muito. E o Luan Pérez, ele volta hoje, porque o Gil falhou feio no jogo contra o CRB, só que também ele falhou hoje, teve muita sorte. Que a derrota hoje cairia provavelmente Já nele, caiu. né? Cairia nele, Caiu porque... nele. Caiu nele hoje. ele também teve uma falha, mas acho que não foi o principal. Mas ele poderia ter sido... deveria ter sido expulso naquele primeiro lance, que ele vai com a sola alta e pega ali o tornozelo do adversário, e depois ele comete um pênalti claríssimo que não foi marcado, que eu achei um absurdo o VAR não chamar, e mostra como a arbitragem brasileira é fraca, né? Porque cara, não tem coerência nenhuma. É ridículo, é ridículo. Quando o Santos é roubado aqui, eu venho aqui e xingo a arbitragem. Sim. Falo que deveria ter pena de morte para juiz ladrão. Que isso? Sempre falo isso. E repito aqui, deveria ter mesmo. E o Santos foi ajudado. E mesmo sendo ajudado, conseguiu perder. Parabéns. Luan Pérez, cara, eu sou fã do Luan, velho. Assim, eu tenho uma memória afetiva com o Luan gigantesca. Pra mim foi um grande zagueiro ali do Santos ali em 19, 20, naquela campanha ali da Libertadores principalmente. Quando ele voltou, fiquei muito feliz, mas ele, cara, não tá conseguindo desenvolver e já vai fazer um ano no Santos e ainda não se provou aquele Luan, nem metade daquele Luan. Isso já tá me preocupando, já tô ficando preocupado com isso. Não dá pra passar pano, uma partida horrível dele, era pra ser expulso, umas 2 jogadas aí que ele fez cagada, o pênalti, mas fez umas 2 jogadas que eu achei que foi entrada forte, que dava pra ser cartão amarelo ou vermelho. E pra mim o gol é 90% dele, porque o Luizão erra, o Luizão faz a pataquada de dar aquele toquinho que vai no pé do cara ali no meio da área, sim. Mas, porra, aquela bola era total do Luan ali, velho. O Luan vai seco pra cortar essa bola, ele fura e surpreende todo mundo. Não, mas pra mim ele tem que dividir essa responsabilidade com o Kevson, porque o Kevson falha feio também. Ele deixa o cara passar ali com uma facilidade absurda. O Kevson falha horrível. O Luan, pra mim, maior culpado, porque o Kevson errou. Beleza, mas tinha gente pra dar cobertura ali. Não passando pano pro Kevson, mas tinha gente pra poder tirar aquela bola. O Luan tinha chance de arrancar aquela bola do estádio, pô. Ridícula. Foi uma... Mostrou muito bem a... Não, caiu não. Mostrou muito bem o que é a defesa do Santos. Caiu aqui pra mim a transmissão. Transmitiu. Voltou, problemas técnicos aqui. Então, como eu tava dizendo, tinha gente pra dar essa cobertura. O Kevson falha, só que o Kevson falhou, o cara não saiu cara a cara com o goleiro, certo? O Kevson é culpado, não tô isentando o Kevson, gente, veja bem. Mas o cara cruza a bola na área, o Luan tá inteiro no lance pra tirar, ele dá uma furada ridícula. Aí o outro cabaço que tá atrás dele, que é o Luizão, ele vai dar a bola no pé do cara do Grêmio, o maluco devolve a bola na posição que o Luan tava, o Luan tem uma reação de... sei lá. Mas pra mim a falha do Luizão foi pior ainda, porque ele tava com a bola no pé ali e ele toca a bola no pé do cara, tá ligado? Não passando pano pro Luan Pérez, que também foi muito mal, mas pra mim o Luizão falhou mais ainda que ele. O Luizão pra mim é pior que o Kevson, acho que o Kevson é o terceiro. O Luizão é o segundo e o Luan é o primeiro nessa... Pô, eu não acho, porque o Luizão tava com o domínio da bola, tipo, beleza, o Luan Pérez fura, mas o Luizão tava com o domínio da bola, ele vai lá e espana a bola pro cara, tá ligado? E não satisfeito, ele ainda deixa o cara sozinho nas costas dele. O Luan Pérez deixou a bola chegar no Luizão. Não, beleza, mas o Luizão tava com domínio. Não. Mas o ponto é que você falou, né, que o Kevson deixa passar e o cara não sai na frente do gol. O Luan Pérez fura a bola e a bola ainda sobra com o jogador do Santos, entendeu? Com o Luizão. E ele consegue errar. Esse é o problema. Exato. Só que esse furo do Luan Pérez... é o que surpreende, porque o Luizão, ele tá correndo em direção à área. Quando o Luan Pérez fura, que ele vê que a bola vai passar, ele para e estica a perna. Ele é horrível, o Luizão. O Luizão é horrível, ele estica a perna e a bola devolve. Todo mundo tá errado ali, mas eu acho que o maior culpado desse lance foi uma merda. No final, a zaga do Santos mostrou hoje com esse lance que todo mundo uma merda. Nota meia. Eu nota acho -1 pro Luan Pérez. Nota 1 não dá não, horrível, não fez nada hoje. Agora, o único junto com o Brasão que salva na defesa é Escobar, que inclusive é muito criticado, mas hoje mostrou porque é titular. Inclusive, eu discordo totalmente da substituição, não sei se ele sentiu alguma coisa, se foi isso, beleza. A gente não viu a coletiva do Kleber ainda, porque a gente veio gravar o pós-jogo bem depois. Mas se ele sentiu, beleza. Agora, se ele não sentiu, pra mim, um erro grande aí do Kleber nessa questão de tirar o Escobar, que é um pilar defensivo do Santos ali, por mais que muitas pessoas estejam começando a criticá-lo, tá longe de ser um problema, né? Inclusive, vem bem nesse ano de 2025. E, cara, é isso. Ele saiu,
o Grêmio não tinha conseguido criar praticamente nada por aquele lado, ele sai e o Grêmio cria a primeira oportunidade por ali. Passando, né, o jogador do Grêmio passa com muita facilidade pelo Kevs. O Escobar, ele vai ter partidas horríveis, porque ele não é um craque de bola, todo mundo sabe disso. Então ele vai ter partidas péssimas. Mas no ano do Santos Futebol Clube de 2025, ele é um dos mais regulares, pô, positivamente. Eu não consigo entender a galera metendo o pau no Escobar. A gente brigava com o Guilherme aqui, porque a gente via uma partida horrível do Guilherme, ele fazia um gol e apagava a atuação dele. E a gente dava o braço a torcer. O Escobar não, o Escobar faz boas partidas e a galera segue crítica do Escobar. Então, velho, pelo amor de Deus. Aí é isso que merece. O cara sai, não sei porque caralho ele saiu, porque ele tava jogando bem, tava ali anulando o lado do Grêmio, entre o Kevson e a nota do Kevson aí do público. A nota 1, menor do que o do Luan Pérez deram aí. Poupa tempo, né, o Kevson? A gente já falou um pouco sobre ele ali, muito mal. Acho que a renovou o contrato. São Paulo dele no Paulista foi o ponto fora da curva. Só foi pra iludir e, inclusive, teve contrato renovado junto com o jogador que tá aqui embaixo, que é o João Schmidt. Também, pra mim, não fez uma partida horrorosa, mas tá longe também de ser uma partida excelente. Não foi perto do que ele tava apresentando no Brasileirão, que ele tinha até então feito uma partida boa. Eu até achei uma partida regular dele. Mas ainda acredito que o Santos precisa reforçar, ou então torcer muito pro Zé Rafael, que tá começando a trabalhar com bola mais separado, que ele volte bem, o Zé Rafael, e consiga desempenhar pelo Santos o que ele já desempenhou em algum tempo pelo Palmeiras, né? Porque essa questão de volante do Santos, ela acaba me preocupando bastante. Ou então mesmo que o Kleber coloque o bom tempo na próxima partida em casa contra o Ceará, no lugar do Schmidt, e deixe o Rincon como primeiro volante. Porque o Schmidt, pra mim, não me agrada. Não me agrada. Eu acho que hoje essa nota, 2 e pouco do público... não, é exagerado. Pegar no pé, eu acho que não. Eu acho que foi uma partida 5 pro Schmidt. Acho uma partida 5 pro Schmidt ali, e que pra ele é quase um 10, tá? Porque é horrível. Sim. Mas hoje foi uma partida 5, tem que ser sincero, né? Ele oscila entre partidas normais, ok. E horrorosas. E partidas horrorosas, né? Hoje foi 5, foi uma partida ok. Bom, Matheus Xavier. Poupa tempo, né? Não deu pra ver muito do moleque, mas acho que tem que ter oportunidade realmente, ainda mais com o Santos precisando da vitória. Talvez poderia ter entrado um pouco antes. Eu acho às vezes ele meio precipitado, mas é normal. Tipo, contra o jogo contra o CRB eu também já tinha visto um pouco ele errando algumas jogadas, mas é normal da idade, não vou ficar culpando o moleque. Acho mas que ele tem que ter realmente oportunidades. Então ele não tem medo, isso é interessante. Rincon, cara. O Rincon pra mim ele começou... Nota do Xavier. A do público, né? Do público tá muito alta ali, tá muito baixa. Tá muito baixa, pô. Acho que foi uma partida... 4,5, 4... Não deu pra ver muito, né? Pra mim é sem nota, assim, tipo... Não deu pra ter muita... Não fez nada. Então. Rincon. Essa nota do público pro Rincon é ridícula, hein? Acho que o Rincon merece um 5,5, 6. O Rincon, cara, ele começa bem. Começa, inclusive, ajudando no dinamismo do Santos. O Santos, que pra mim, no primeiro tempo, foi um time que conseguiu bastante roubar aquela segunda bola que a gente cobrava bastante do Caixinha. Aquele perde e recupera. Eu vi o Santos mordendo bastante ali no meio campo, tanto o Schmidt contra o Rincon, né? O Rincon ali ajudando também na questão de armação, de dar progressão à jogada, coisa que muitas vezes o Pituca não faz, ou muitas vezes não, né? O Pituca, nesses últimos anos, não faz, né? A gente não gravou última passagem dele. O pós-jogo contra o CRB, né? Não, eu só gravei um shotzinho rápido. Tem um relato, mas pode terminar seu raciocínio. Então, pra mim o Rincon começou bem e foi decaindo durante a partida, eu acho que muito pela questão física também, ele já é um jogador com uma idade bem avançada, ele vai acabar sentindo isso, por isso que eu acho que o Santos também precisa ver essa questão desse primeiro volante, que a gente torce até pra que possa ser o Zé Rafael, quem sabe, ou até mesmo pensar num Pituca improvisado ali de primeiro volante, que a gente já falou que a gente espera que possa ser testado, mas no geral acho que o Rincon fez uma partida ok, né, uma partida regular pra bom, assim, tipo, acho que não comprometeu, e que nem você falou antes daqui, quando ele viu que não tava dando, ele começou a dar umas butinadas, né, então acho que pra mim uma nota 5,5, por aí, acho que tá eu vou contigo, acho que uma 5,5, ele foi acima do Schmidt, fez um bom primeiro tempo, depois ele cansou e aí, velho, abriu a ferramenta e começou a butinar a galera, né, chegar atrasado no lance batendo. Uma coisa é, né, ou passa o jogador ou passa a bola, né, então assim, ele bate mesmo. Sim. Ele para a jogada. Relatos do Pituca, a última partida, tá? Eu não sei se você teve a mesma noção. Que ele tava omisso. Estádio. Totalmente omisso. Se escondia, literalmente. Os caras estavam com a bola na frente dele, ele corria pra ficar atrás de alguém. Aí o mano ia pro outro lado. Ele não tocava na bola. Quando ele tocava na bola, ele queria desfazer da bola rápido. Ele tá sem
Confiança. coragem nenhuma, confiança nenhuma pra jogar. Ridículo. Não dá bote, ele ficou se escondendo o jogo inteiro. Ridículo, ridículo, ridículo. Não dá. Pituca, obrigado, ó. Um abraço, boa sorte. Acho que o banco pode até fazer bem pra ele, né? O Santos, inclusive, uma crítica válida aqui, hein? Um absurdo uma equipe do tamanho do Santos não ter um setor ali de psicologia. Um absurdo total. Perfeito. O Guilherme teve que recorrer a um pastor. Absurdo o Santos não ter um departamento de psicologia, velho. Em pleno 2025, um time do tamanho do Santos. Caralho, minha mulher me apresentou aqui um salmãozinho, filho. Rolou. Puta que pariu. Tem como a gente terminar essa live? Vamos rapidão. Então agora Tassiano é poupa-tempo, né? Hoje não fez muito, também não foi horroroso. Como você falou, poderia ter saído no lugar do Roleiser, né? Mas eu acho que o Tassiano foi uma nota 4 ali, não atrapalhou, também não ajudou muito. Não acho que ele vai ser um jogador para titular, acho que ele é um cara que vai compor elenco de uma forma ok ali, vai ajudar em alguns momentos. O Tassiano não dá pra ser uma peça que você entra de titular, eu acho, tá, velho? Sim, só em alguns momentos, você talvez. botar durante, algumas estratégias, tipo, botar ele durante o jogo, que ele vem com aquele gás final ali, eu acho que ele desempenha melhor. Não acho ele ruim, não acho que ele é uma peça pra ser descartado, acho que ele é uma peça pra elenco. Como eu disse, não dá pra você fazer o que o Kleber Xavier fez, que tirou o Rolês da posição dele pra priorizar o Tassiano naquela posição. Não deu certo, né? E hoje ele pouco fez. Eu acho que ele tinha que ter saído durante o jogo e ficou até o final, se não me engano, né? Ou ele saiu nos acréscimos. Acho que ele... Não lembro agora. Mas não, ele ficou lá. Não foi substituído, não. Ficou, tá lá no nomezinho dele. Ele ficou até o final. E, pô, omisso total. Ali embaixo o Rolês, o público deu 3.8. Eu concordo. Ali o Rolês, acho que ele fez uma partida 4,5. E esse 4,5 foi quando ele apareceu pro jogo. Né? Que ele ajudou ali com o Soteldo alguma jogada ou outra. Mas deu uns 2 passes ali erradíssimos ali. Deu um contra-ataque pro Grêmio. Não fez uma boa partida, melhorou quando foi para sua posição ali, que ele tem desempenhado melhor no Santos, mas não fez uma grande partida. Meu ponto é o seguinte, quem tem mais chance de fazer algo positivo pro clube, de gerar um lance de perigo, Tassiano ou Roleiser? Roleiser. Não, velho, e o Tassiano não tá fazendo nada, o Roleiser não tá muito bem, mas quando você coloca o Roleiser na posição, ele começa a criar com o Soteldo, você tira ele... Eu achei burrice, mas vai inclusive, que o Roleiser pediu pra sair, não sei. Eu acho que o Roleiser e o Soteldo realmente vão começar cada vez mais a se aproximar, o que é muito interessante, né? Os dois têm muita qualidade e talvez sejam, tirando o Neymar, os dois jogadores com mais qualidade ofensivos do Santos, e eles juntos ali perto é algo muito interessante. Eu não achei um absurdo total o Roleiser ser substituído, que não eu te falei, mas também não tiraria ele, eu teria mantido, porque é um jogador diferente, né, que pode desequilibrar. Eu acho que o Roleiser, em alguns jogos, eu já tenho percebido isso dele. Parece que, às vezes, ele tá meio fora de órbita, vamos dizer assim. É um jogador que, às vezes, tá meio desligado, sabe? Tipo, dependendo do jogo, ele não tá muito... Não que ele não queira, mas, às vezes, ele tá... Como o Messi, né? O Messi tinha um pouco disso, que o pessoal falava que tinha que ficar ali chamando ele pro jogo. Que, às vezes, ele desligava um pouco. Eu acho o Roleiser um pouco isso daí, às vezes. Ele não é ligado, tá meio desligado, né? Tá meio desligado, ele assim. Ele é um cara mais... no último jogo ele tava bem ligado. Caraca, no último jogo contra o CRB ele tava... Então... Ele tava milhão, só que, mais uma vez, no segundo tempo, sim, ele vai pra ponta direita. Quando ele vai pra ponta direita, ele some. Sim. Da partida. Ele ainda cria uma coisa ou outra, mas ele some. Então eu acho que essa partida, eu acho que ele no meio, ele é um cara que tá sempre participativo, ele tá sempre indo pra cima, criando jogada. Quando ele se aproximou do Soteldo, velho, a gente viu grandes jogadas. Hoje foi uma partida excelente do Soteldo que tá ali embaixo já. Melhor do E o Santos não conseguiu aproveitar. Sim. Né? A diferença de uma partida do Roleiser com o Guilherme, que ele tava batendo cabeça os últimos dias, pro hoje com o Soteldo. Pouco mais que ele jogou junto, eles criaram umas 2 ou 3 oportunidades de gol. Ainda falta um pouquinho de entrosamento, que eu acho que quando eles pegarem esse entrosamento vai melhorar mais ainda, mas realmente essa junção dos dois pode ser muito positiva pro Santos nessa reconstrução, né? Nessa tentativa de recuperar aí nesse Campeonato Brasileiro. O Santos que é o vice-lanterna, que preocupa bastante. Bom tempo pra mim, fez uma partida ok, não apareceu muito depois. Também ele entra no momento em que o time já não tava tão bem, né? É verdade, acho que era com 15 por aí do segundo tempo. Eu acho que ele tem que ser titular nesse time do Santos, não sei se é a questão física que ele ainda não podia, não sei exatamente porquê, né? Como a gente falou, a gente não viu a entrevista do Kleber ainda, mas o bom tempo, pra mim, ele tem que ser titular. Eu colocaria ele como segundo volante, eu gostei muito dele atuando como 8. Então, não achei que ele entrou muito bem. Entrou bem, Mas é aquilo, né? O time do Santos já não tava bem, então... E outra, ele é um dos melhores jogadores do Santos essa temporada. E ele entrou também, Gabriel, mais pra frente, né? Eu prefiro ele mais pra trás. Eu prefiro ele mais como 8. Ele hoje jogou um pouco mais avançado, né? Como um meia ali, às vezes indo pra direita, né? Bom,
Aqui Ele pra entrou gente. no lugar do Rolaser, né? Acho que ele entrou pra fazer essa... Pra Tá ficar. sendo seguiu de ponta direita quando ele sai e o Bom Tempo entrou como meia, que é a função dele de origem, inclusive, né? De Sim, mas base, eu né? prefiro ele de 8. Ali onde Caixinha descobriu, vamos dizer assim, né? Bom, Ah. a única coisa boa que o Caixinha fez, inclusive o Gabriel até citou no vídeo passado que a gente fez, que é um dos únicos legados que o Caixinha deixou. Bom, Soteldo, cara, pra mim o melhor em campo do Santos hoje, foi um cara que não se omitiu, que procurou bastante o jogo, parecia até tá meio que uma rusga ali com o Grêmio, a torcida tava vaiando e parece que isso inflamou um pouco o ego dele. O Soteldo fez muita falta nesse tempo que ele ficou parado, né? Espero que ele consiga ganhar ritmo e que as lesões parem, porque é algo que vem sondando há muito tempo a carreira do Soteldo, essa questão física, né? Que inclusive no Grêmio ele sofreu com lesões, no Santos ele também já sofreu, acho que pela segunda vez já, né, nessa volta. Acho que ele já tinha sofrido antes com lesões, se eu não me Acho engano. que já. Eu acho que isso mostra também pra gente que, beleza, o Guilherme é muito bom na questão tática, mas em certos momentos eu acho que o Caixinha poderia ter testado o Soteldo na esquerda e colocado o Guilherme um pouquinho no banco em alguns jogos. Eu acho que eu gosto muito do técnico que ele varia de acordo com o adversário. E eu espero que o Kleber faça isso. Hoje eu acho que ele viu um jogo ali onde ele poderia empatar contra o Grêmio, fora de casa. Ele foi ali com 2 volantes. Eu espero que, né, mais defensivos, o Schmidt e o Rincon. Eu espero que o jogo em casa contra o Ceará, ele vá com um bom tempo de 8. Um time mais ofensivo. Espero eu. Mas o Soteldo fez uma partida muito boa. Inclusive você até ressaltou, né? Hoje ele finalizou. A gente falou ali no WhatsApp. Hoje ele tentou, uma coisa que a gente reclama bastante do Soteldo. Chutou bem, inclusive. Sim, ele foi o cara que se o Santos criou no jogo foi muito por causa dele ali. Ele foi bem acionado, acionou o Escobar em algumas vezes. Ele e o Rolaser, quando se juntaram, conseguiram criar algumas coisas. E o Santos continua meio penso pro lado esquerdo, né? Como sempre, né? Joga só pra um lado. Ele quase faz um gol no chão, inclusive. Né? Sim. Gostei da partida do Soteldo. Felizmente, né? Ele faz falta, né? Essa é a realidade, né? Espero que ele jogue mais, jogar, né? só que o time não conseguiu jogar com ele, né? É. O David, que tá embaixo, acho que a nota do Soteldo eu tô com o público ali, acho que foi um 7. Também, foi o melhor do Santos pra mim. O David, que tá ali embaixo ali do público, foi um 2,5 e um 5 pro G, eu não concordo, um 5,5. Eu acho que eu ficaria entre um 5 cravado pro David, não, 4,5. Eu vou um 5 no David, eu achei ele bem jogar, ele foi bem. Ele errou em algumas decisões, mas ele errou muito gol, né, cara? Sim, aquela chance que ele tem e ele demora pra chutar, que ele e o Soteldo criam. Eu falei, chuta, velho, chuta! Pelo amor de Deus, se ele chuta de primeira ali, era gol, velho. O gol tava aberto. Teve uns 2 lances que ele pegou livre também pra chutar e ele isolou a bola. Isolou, né? Chutou muito alto, né? Mas eu acho essa nota do público descompensada. Muito baixo. É um 4,5 ou um 5 ali pro David. Teve um lance, inclusive, acho que foi com o Rolaser. Foi com o Rolaser, que o Soteldo joga pro Rolaser, o Rolaser vem vindo na ponta assim, ó. Cara, tá um buraco na zaga do Grêmio. O David tá olhando pra cá, assim, ó, tipo assim, eu vou avançar aqui, certo? Aí o Rolaser olha pro cara, tipo assim, ele vai dar o passe. Eu falei, pô, o David vai correr. O David parou. Aí o Rolaser toca no vácuo, o David corre pra cacete, pega a bola. É um lance que ele tira do Volpe e volta. Não sei se você lembra. Eu lembro. Eu falei, caralho, velho, tava na cara que o Rolaser ia mandar a bola ali. O David viu que ele ia mandar a bola ali e ele parou. Se ele dar o sprint, pô, ele ia pegar a bola cara a cara com o Volpe. Entrosamento também. Ele pra chegar, ritmo de jogo também. Chegar e ele conseguiu só tirar. O David tá entrando muito exatamente. pouco. Ele tem que ter realmente essa minutagem. A gente já falava aqui há algum tempo que o Tiquinho não tava tão bem. Obviamente também a bola não chega tanto. Mas a gente viu que com o David é um cara muito mais móvel. O Tiquinho sai sim da área. Mas o David deixa o time do Santos mais leve, né? E talvez nesse momento seja o ideal. Até mesmo pra descansar um pouco o Tiquinho. Pra ver se ele retoma um momento melhor. E uma coisa engraçada. Hoje o David teve mais chance de chute no gol do que o Tiquinho teve na temporada do Santos. Sim. Né? Porque o Tiquinho é um cara que joga muito fora da área. Então, assim, toda hora o Tiquinho, ele tem poucas... Não sei, na minha cabeça, me vem muito poucos chutes do Tiquinho no gol. Chute mesmo. Sim. O David hoje chutou umas 4 vezes no gol. Eu acho que, inclusive, que o Tiquinho tinha que ficar mais na área. partida do Tiquinho chutando 4 bolas no gol. Então, porque eu acho que o Tiquinho tinha que ficar mais na área. Eu sei que ele é bom no pivô, mas ele é um cara que é muito bom finalizador, né? Eu acho que ele tinha que estar mais na área em alguns momentos. Inclusive, já falando do Tiquinho, pra mim fez uma partida também ok pra ruim, né? Muito pouco deu pra ver dele hoje. O time do Santos também já não tava tão bem ofensivamente na hora que ele entrou. O pessoal, inclusive, tava criticando ele no Twitter porque ele abaixou, o Gabriel até falou aqui, eu discordo totalmente, porque ele fez certo, né? Que é aquela cabeçada do Zé Ivaldo no final do jogo. O Tiquinho abaixa, foi inteligente na minha visão, e o Zé Ivaldo vai lá, cabeceia e acaba cabeceando pra cima do gol. Mas ele foi, inclusive, não foi egoísta, né? E ele deixou o cara que tava melhor posicionado pra cabecear, o que às vezes a gente reclama com alguns jogadores que
né, não vem quem tá atrás. O Zé Ivaldo deve ter falado e ele deixou ali pra cabecear. Exato. Muito provável o Zé Ivaldo deve ter gritado, é minha, alguma coisa assim. E ele abaixou, porque ele tinha posição, ele poderia fazer o gol ali? Talvez. Só que o Zé Ivaldo tinha uma posição melhor, a chance era maior que o Zé Ivaldo. O Zé Ivaldo perdeu. Paciência, mas ele ia agachar ali, ele priorizou um jogador que estava melhor posicionado e que foi firme na bola. O Zé Ivaldo não deixou de cabecear, a bola não passou de todo mundo. O Zé Ivaldo foi firme no cabeceamento, no cabeceio e errou, né? Mas ali não teve erro nenhum do Tiquinho, achei. E sobre o Kleber, cara, eu acho que gabarito aqui do GE. Mostrou coragem e boas ideias ao escalar um time bem modificado para enfrentar o Grêmio, mas foi muito mal ao tirar Escobar de campo e abrir espaços para os avanços do time rival por aquele setor. Argentino dominou a lateral e sua saída foi determinante para o gol gremista. Eu concordo bastante com essa análise do GE, inclusive com a nota, acho que foi um 5. Realmente, como a gente falou aqui já no começo, né, para simplificar, o Kleber foi ousado, ele conseguiu tirar vários jogadores que, né, são jogadores experientes do elenco e que estavam em um momento ruim. Ele inovou nessa questão, ele não teve medo, mas eu não entendi essa tirada do Escobar, a não ser que realmente tenha sido por uma questão física, não tem cabimento pra mim. O time do Grêmio, como aqui fala o G, realmente não tinha conseguido criar por aquele lado, o Escobar tava muito bem, e aí tirou ele, o time do Grêmio vem por aquele lado e finaliza a jogada pelo lado direito, que é o caos do Santos, né? Eu gostei da coragem dele de mexer no time, de tirar alguns medalhões ali do time. A gente pediu o Luan Pérez, hoje o Luan Pérez falhou em tudo. Não é culpa dele, a torcida tava pedindo, eu acho que ele sentiu que era o momento de dar uma chance pro Luan Pérez, aí o problema é do Luan Pérez de falhar. Não tem nada do Kleber Xavier aí. Mas ele tem alguns erros, como eu disse ali, a mudança com o Rolês, as substituições que não foram boas. Ele tem um dedo grande ali na derrota do Santos. Eu acho que é uma nota 3 pro Kleber Xavier, o estagiário. Eu vou com 5 mesmo, achei que ele... Eu tenho esperança hoje. Pra mim o Kleber Xavier, ele demonstrou que ele pode realmente fazer com que o Santos tenha mudanças significativas. Eu achei um time no começo, né, depois que toma aquele susto com os erros individuais do Luan Pérez, um time muito bem postado há muito tempo que eu não via, um time com mais vontade, né, com mais vibração, que é algo que a gente tá pedindo há muito tempo no Santos. E cara, eu tenho esperança no trabalho do Kleber Xavier, mas só o tempo vai dizer se realmente ele vai conseguir mudar algo. Eu espero que ele não tenha medo e se for necessário fazer mais mudanças, que ele faça, só que ele só não coloque João Basso, que João Basso não dá. É a única coisa que eu peço, Kleber Xavier, por favor. Por favor. E traz o moleque da base aí pra direita. Essa questão da vibração aí, eu acho que tem muito passa pelo Rincon, tá? O Rincon é um verdadeiro capitão. Eu não consigo entender o Santos da abraçadeira pro Pituca, que é um omisso em campo. Pituca não briga com a mosca. Né? O Rincon, tu vê que tá todo o tempo ali gesticulando, brigando com os caras, se movimentando. Tudo bem que ele não tá no seu auge técnico, mas é um cara como capitão, não tem o que falar. E hoje ele fez uma partida ok, o Rincon, depois quando cansou, foi só pataquada, como a gente falou. Porrada, na verdade. Pataquada não, né? Ele só aceitou o Serrote. O então, Igor Serrote. O próximo jogo do Santos, cara, é contra o Ceará. Deixa eu até pegar aqui. Ceará em São Paulo, muito provavelmente, né? Ainda não sabe onde, mas em São Paulo. Segunda-feira. Será que vai ser em São Dia Paulo 12. mesmo? Eu acho que não vai, porque não tinha campo, né? O Pacaembu não vai dar. Eu acho que o mas Santos aí vai tá revogar. Livre Allianz Parque. Não, tá livre Morumbi e a do Corinthians lá. Então, se for Morumbi, eu até aceito, mas eu não levaria pra um gramado misto que nem o do Corinthians, não. Eu acho que ainda o Pacaembu achava uma coisa ruim, porque o Santos o Pacaembu é um gramado, né, sintético. E nesse momento que o Santos tá precisando de uma vitória, não falo nem pela questão histórica de Vila Belmiro, que o pessoal fala, a força do Santos, que isso daí acabou há muito tempo, né? A questão do Santos ganhar na Vila Belmiro, ter força. O Santos, no jogo contra o CRB, foi prova. Mas eu acho que um gramado que o Santos já tá acostumado é mais fácil, entendeu? Nesse momento eu manteria essa partida na Vila Belmiro. Que gramadinho de merda da Arena do Grêmio, hein, cara? Hoje tava horrível aquilo ali, velho. Caraca, parecia um gramado dos anos 90. E a coisa vai ficando feia pro Santos, hein? O Santos tem que ganhar esse próximo jogo a todo custo. O Ceará que tá muito bem. O Ceará ontem ganhou do Vitória, né? 1-0. E o Santos precisa ganhar do Ceará, cara, pra poder dar um respiro, porque a situação tá ficando feia. O Santos ainda tem aqui, ó. Se ganhar o próximo jogo, o Fortaleza já fez 7 partidas, né? Então o Santos chega aqui pelo menos, né? Tem que ganhar a próxima partida. A situação é alerta vermelho, tá? Tá pior do que começou em 2023. Mas ainda dá tempo, esse é o problema, né? Esse é o ponto. E tem uma pré-temporada. A esperança, dependendo do que a gente ver, né? Que o Kleber vai fazer com o time. Porque ainda tem tempo. Agora o problema é o que ele vai conseguir transformar esse time e como será a janela de meio de ano. Na verdade, o ter tempo é um lado otimista do torcedor. A cabeça do senhor Marcelo Teixeira, senhor...
deixa eu me segurar, né? Desse cidadão, né, com CPF e do CEO Pedro Martins, que nunca foi CEO de lugar nenhum, né? Melou a transferência do Sampaoli, não tem tempo nenhum, não. É pra mudar hoje, cacete. Já corre atrás de contratação hoje, pra quando a Breja já tiver fechado. É pra se movimentar hoje, que o tempo acabou pra vocês, cara. Não dá. A gente tá desesperado já na sexta rodada. Será que rodada que é essa? 7ª. Então, pô, pelo amor de Deus, caralho. Nunca vi isso, Tem mais 29 rodadas. Bom, não, 29 não, 31. Bom, é isso daí. Não se esquece de comentar a sua opinião, deixa o like, se inscreve no canal e espero que a gente volte aqui no jogo contra o Ceará com uma vitória que tá difícil, hein? Faz tempo que o Santos não ganha. Bom, isso daí, falou.